Os meus convidados, Issao Agostinho e Wellington Calazans, vamos poder olhar para esse assunto aqui no Hora 10 da noite. Vamos imediatamente estender as nossas saudações a Wellington Calazans, a partir de Estocolmo. Muito boa noite, bem-vindo. Começamos justamente com a primeira temática que aqui apresentamos, a possibilidade de um mandado de captura para Benjamin Netanyahu. Boa noite, Afonso. Boa noite, Issao Agostinho. E a você assistindo a Hora 10. Bom regresso ao nosso colega Issao. Sempre bom tê-lo aqui também. Wellington, começo por si. Há aqui uma possibilidade de um mandado de captura do TPI por conta das ações que vão acontecendo no Médio Oriente, o caso da Cisjordânia em particular e do Hamas. Benjamin Netanyahu pode estar nesta situação constrangedora? A situação já é constrangedora, né? Na medida em que agora é o Tribunal Penal Internacional, TPI, que avalia a possibilidade, e as autoridades de Israel temem que o Tribunal Penal Internacional emita esta semana um mandato de detenção contra o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e outros ministros do seu governo. De acordo com o principal jornal de Israel, que tem circulação internacional, a movimentação agora é nos bastidores para que este mandato seja emitido, e isto seria não apenas um desafio diplomático para todas as partes que temem o apoio a Israel pelo desgaste que já existe, mas também o próprio direito internacional volta a entrar num fio tênue que representa a sua relevância ou a completa, fazendo até uma alusão ao planeta Terra arrasada, não é? Porque se o tribunal que condenou, por exemplo, Vladimir Putin por algo muito menor, nenhum crime é pequeno, mas de acordo com a acusação feita, negar uma acusação agora, quando o mundo clama por justiça contra Benjamin Netanyahu, a situação do direito internacional como um todo vai ficar muito complexa, vai ficar muito difícil em termos de credibilidade. Nunca é demais lembrar que a África do Sul apresentou uma queixa contra Israel junto ao Tribunal Internacional de Justiça. Não é o mesmo tribunal. Estamos falando aqui do TPI, que é o Tribunal Penal Internacional, que é uma organização intergovernamental e um tribunal internacional que investiga e julga indivíduos acusados de crimes internacionais, incluindo genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e crimes de agressão. Ou seja, não é muito difícil enquadrar Benjamin Netanyahu e os seus ministros em qualquer um desses crimes, em qualquer uma dessa tipificação. Não é? Existe sim uma base legal para a investigação, porque o TPI tem jurisdição para investigar e processar indivíduos por crimes internacionais cometidos no território de um Estado que seja parte do Estatuto de Roma ou por cidadãos de um Estado que seja parte do Estatuto de Roma. É importante dizer que Israel não é parte no Estatuto de Roma, mas a Rússia, que foi condenada recentemente, também não é. E nem por isso o tribunal deixou de se manifestar. Então, aqui vai ser feito realmente uma espécie de olho clínico sobre a imparcialidade deste tribunal e a capacidade dele de se posicionar contra qualquer ator que pratique um crime, e não um grupo seleto de protegidos em oposição a outro que facilmente é demonizado, inclusive, quando as provas não são consolidadas. Porque existe também o desgaste de imagem com tudo isso. E é exatamente esse desgaste de imagem que Israel teme, porque se isso acontecer, vai ficar um terreno fértil para que todos os países que ainda não se posicionaram, mas que repudiam e exigem um Estado da Palestina, possam exigir, com base nesta decisão do TPI, que
o Estado da Palestina seja constituído. Por isso, estaremos muito atentos aos movimentos e é vergonhoso também que alguns países tentem fazer lobby a esta altura se preocupando muito mais com a imagem de Israel do que com as vidas que estão sendo expostas a tudo que é deprimente e que reprovamos com muita veemência, Afonso. O que é que os senhores pensam a respeito do posicionamento de alguns Estados que estão a tentar impedir que este mandado aconteça e as próprias diligências feitas pelo governo israelita para tentar impedir que o TPI emita este mandado de captura? Começamos com o Wellington. Olha, como eu falei, Afonso, já existe uma tentativa do governante dizer que está chocado com os acontecimentos e pedir ao Benjamin Netanyahu que seja menos agressivo, ou seja, eles não pedem para que seja suspensa a operação que está ocorrendo e que Israel alega que é uma retaliação ao Hamas, mas 2,3 milhões de pessoas da Palestina não são o Hamas. Então, esse argumento não se sustenta, esta mentira não se sustenta, até porque crianças não são o Hamas não possui criança, mulheres e idosos também não. Então, esse argumento não se sustenta. O colega Issao Agostinho foi feliz quando lembrou que esse posicionamento do TPI é referente a um episódio anterior, mas a preocupação, e foi aí que eu foquei, na minha primeira intervenção, é exatamente pelos crimes serem exatamente idênticos. Ou seja, seria uma continuação, uma continuidade do que já está sendo julgado pelo tribunal. São assassinatos seletivos de civis, ataques indiscriminados contra alvos civis e uso de força excessiva. Tudo isso que está na alegação dos crimes de 2000 e a entrada no tribunal foi em 2015, não é? Está sendo repetido e de uma maneira muito mais intensa agora. Por isso a comunidade internacional, Estados Unidos em especial, Reino Unido, França, Alemanha, estão com muito medo desta punição, porque seria puni-los também, não é? Porque o apoio a Israel é declarado abertamente por esses países. Apenas para que o nosso público possa entender a dramaticidade de tudo isso, Afonso, eu gostaria de reproduzir aqui algumas palavras que foram ditas pelo ministro da Segurança Nacional de Israel, o Itamar Ben-Gvir. Ele falou no encontro que aconteceu entre ministros hoje em Israel, que os prisioneiros que estão se rendendo deveriam ser mortos, porque eles constituem um perigo para os soldados. Ou seja, não existe humanidade nenhuma. Esse tipo de posicionamento é oficial, isso está na imprensa do próprio país e com repercussão internacional. Então, o TPI já está atrasado em não ter feito uma condenação sobre os crimes anteriores. E por isso eu sempre falo que o problema da Palestina não começou no dia 7 de outubro do ano passado. São 75 anos de submissão, perseguição e de humilhação do povo da Palestina pelo povo de Israel. Então, é chegado o momento em que o mundo, não é, clama por justiça, inclusive dentro dos Estados Unidos da América. E na Europa, aqui na Europa, e o São Agostinho está na Itália, e pode confirmar isso, no lado sul da Europa, neste fim de semana foram muitos protestos e manifestações de apoio à Palestina e protestos contra a prática do genocídio de Israel. Então, isso tudo influencia. Apesar do julgamento ser de um crime, ser de crimes, né, como anteriores, a situação continua muito delicada e só reforça a urgência de uma solução de um Estado da Palestina que tem sido proposto pela maioria dos países.
E agora, olhando para o atual conflito entre Israel e Hamas, o governo israelita pediu ao Egito para avisar o Hamas que resta uma última oportunidade para fazer um acordo sobre os reféns antes do início da operação em Rafah. Wellington Callassange, este é um conflito que temos vindo a analisar e voltamos aqui a olhar para este assunto. Há uma espécie de ultimato da parte de Israel. Como é que o Egito pode ajudar na resolução deste conflito e, sobretudo, para evitar que a situação piore? A situação do Egito é bastante delicada. Os países que realmente podem intervir de alguma maneira são Estados Unidos e Reino Unido. Sem que esses países decidam que irão, de alguma maneira, exigir de Israel que um cessar-fogo seja consolidado, tudo que tentam jogar para o lado do Hamas, que é um grupo pequeno comparando com o Estado de Israel, é apenas ganhar tempo e tentar atribuir culpa em caso de fracasso de mais uma tentativa de cessar-fogo. Catar, Reino Unido, Estados Unidos e também o Egito pedem que as partes encontrem um entendimento. Existe uma guerra de propaganda nesse momento, em que as partes já começam a dizer, do lado do Hamas, por exemplo, que as exigências de Israel, elas não podem ser a base de um acordo de cessar-fogo. Do lado de Israel, é esta tentativa do uso do que você chamou, feliz a sua palavra, de ameaça. Então, quando já existe uma guerra entre as partes, as ameaças elas são constantes, elas não são renovadas. Elas apenas são mais ou menos propagadas de acordo com interesses de quem omite ou quem emite. Por isso, Afonso, eu ainda sou pessimista, não vejo no horizonte próximo um acordo de cessar-fogo. Espero estar completamente errado nessa minha afirmação, mas eu li hoje a imprensa árabe de pelo menos 5 países e li praticamente tudo da imprensa ocidental e conversei com alguns amigos e colegas que fazem também análise geopolítica e todos estão pessimistas e não há nenhum sinal concreto de que essa paz venha a ser efetivada. Existem desejos, assim como é o nosso desejo, de que a paz se consolide, que o cessar-fogo se consolide. Além disso, é guerra. Muito bem. Senhores, vamos mudar de tema agora. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, fez uma visita surpresa a Kiev, onde discutiu com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a criação de um fundo de 100 mil milhões de euros de ajuda militar nos próximos 5 anos. Lembrar que na semana passada os Estados Unidos da América aprovou um pacote de ajuda de 61 mil milhões de dólares aprovados neste país. Bom, começamos com o Wellington, já que esteve a falar o Issau. Wellington, esta situação da Ucrânia, à medida que o tempo passa, parece estender-se cada vez mais, mas o que se procura aqui é uma solução de paz, porque à medida que se estende, mais pessoas sofrem e o mundo continua conturbado. Qual pode ser a solução da Ucrânia, do conflito entre a Ucrânia e a Rússia? Afonso, sua pergunta, ela já teve resposta em março de 2022, quando um acordo de paz foi firmado entre as partes, Ucrânia e Rússia, mas que, lamentavelmente, foi sabotado por Boris Johnson. Isso é de conhecimento público e ninguém pode apagar isso da história. Então, tudo isso que está acontecendo é também por culpa de Boris Johnson, quando era primeiro-ministro do Reino Unido. A China já apresentou uma proposta, um acordo que contemplaria todas as partes e seria suficientemente bom
para que a paz fosse estabelecida. Angola defende um modelo de paz e tem know-how para isso, que também já foi defendido e aprovado, né, elogiado, inclusive, pelo presidente russo Vladimir Putin. Então, Afonso, as soluções de paz, elas dependem hoje muito mais de um modelo, de uma ideia, e esta solução, ela está na vontade política, e não é mais da Ucrânia. A vontade política de quem insiste no lema até o último ucraniano, porque as mortes, em maioria absoluta, são de ucranianos, a despeito da presença de mercenários e de alguns não revelados soldados de países membros da NATO, que também perderam as vidas. A maioria esmagadora é de ucraniano e russo, sendo que a Rússia continua com uma ampla vantagem por estar fazendo uma guerra à distância, sem o envio necessário de soldados para a linha de frente. Por isso, Afonso, a sua pergunta eu vou sintetizar desta maneira. Falta vontade política e falta o reconhecimento dos países membros da NATO de que o recuo, a paz, também são alternativas em um ambiente de guerra, para que uma solução seja encontrada e para que o diálogo possa prevalecer. O problema é que envolve muito dinheiro, não é? E onde tem muito dinheiro, com guerras, existe muita corrupção e muitas pessoas que levam vantagem com isso. E talvez esteja aí o grande segredo oculto, não é? Para que tudo isso esteja há mais de 2 anos sendo noticiado e comentado aqui por todos nós da imprensa, ainda que alguns tivessem feito a opção pela fantasia e não pelo jornalismo, o que não é o nosso caso. Obrigado, Wellington. Wellington Calasanz, vamos terminar consigo. Qual é a sua opinião em relação a este julgamento na Alemanha e o que este grupo pode representar em termos políticos para o Estado alemão? Olha, Afonso, eu vejo esse movimento, né, que em português, como já falou o colega Sal, Cidadãos do Império, ele constitui uma certa preocupação exatamente por rejeitar a legitimidade da Alemanha de hoje, não é? E é um grupo que ganhou alguma simpatia de algumas pessoas, ele tem cerca de 23 mil membros, então isso não pode ser considerado um número baixo, não é? Sendo que 10%, segundo as autoridades alemãs, desses 23 mil, não é? O que dá aí um número de 2.300 membros, estariam prontos para usar a violência como recurso para que seus objetivos fossem consolidados. Então, é um desafio aqui de não apenas punir este grupo pelas ideias que se opõem ao Estado da Alemanha, como o conhecemos hoje, mas também para inibir novas adesões e também novas iniciativas semelhantes a esta, né? O que eu encerro no meu comentário sobre esse tema, Afonso, porque eu sei que o tempo já está avançado, é que é interessante que tudo isso está sendo abordado pela imprensa apenas como uma tentativa da justiça de pôr ordem no país, né? No caso, a Alemanha. E eu faço a pergunta para a reflexão do nosso público nesta noite, já, né? No final da minha participação, se isto estivesse acontecendo em um país africano ou num país da América do Sul e as autoridades tivessem esta mesma iniciativa, como estaria sendo abordado pela imprensa, não é? Então, essa reflexão é para que todos percebam que a ordem é um recurso do Estado e ela deve ser utilizada com a força e com a justiça quando necessário. Então é isso, Afonso. Desejo boa noite, continuação de bom trabalho a você.
O colega Sal já saiu da sala, mas boa noite para ele, que certamente está assistindo. A você, aqui no Hora 10, prometo estar de volta amanhã, no mesmo horário. Até a próxima. Até a próxima, Wellington. Boa noite.